Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 98 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Então, depois de ver a belíssima descrição do biógrafo aqui sobre o retiro que São Paulo da Cruz fez antes de escrever as regras da futura congregação, instituto, né? Ele então vai nos narrar aqui finalmente as regras e a fundação, né? Então, escreve as regras do futuro instituto. Foi tal o zelo que desde esse dia o inflamou, que com muita boa vontade por uma só alma teria sacrificado a vida. Que imensa dor não sentia ao considerar o grande número de pessoas que se perdem por não estarem orvalhadas com o sangue divino do Cordeiro. Apresentava-se-lhe então ao Espírito o grande meio de salvação que oferece o apostolado na comunidade. Reunir companheiros, seguirem a mesma regra, trabalharem unidos para conduzir ao bom caminho os perdidos, eis sua ambição. Parecia-lhe antever uma legião de homens apostólicos, de quem não se julgava digno de tê-los por filhos, e a quem de boa mente se entregaria como o último dos servos. Via-os deixarem a solidão e imagens vivas de Jesus crucificado, com a luz da divina palavra aumentada em eficácia pelo bom exemplo, dissiparem as trevas do erro e despedaçarem os grilhões do vício. Contava os pecadores convertidos, enumerava as pessoas puras que alçavam o voo para o Calvário, a fim de resgatar a inocência à sombra da cruz. Magníficos sonhos de apóstolo, que aspirava quanto antes realizados. Por esse motivo, pedi a Deus com muito fervor e abundantes lágrimas, caso fosse essa sua vontade, que ele inspirasse as regras dos pobres de Jesus. Em 8 de novembro, sexto dia de sua admirável quarentena, enquanto orava após a comunhão, implorava o auxílio da bem-aventurada Virgem dos Santos. Brilhante luz celeste resplandece a seus olhos. Vê o céu aberto e, prostrados ante o trono da infinita majestade, Maria Santíssima, os anjos, os santos, particularmente os fundadores de ordens religiosas, a solicitarem do Senhor o estabelecimento do Instituto da Santíssima Cruz e Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus ouvira suas preces. O céu se interessava pelo bom êxito da obra que ele tinha em vista. E Paulo agradecia a Deus, que, para a glória da cruz, se dignava a servir-se de tão vil instrumento, de tão grande pecador. Cheio de confiança em Nosso Senhor, inspirado pelo Divino Espírito Santo, pôs-se a redigir as regras do novo Instituto. Conquanto jamais houvesse lido regras de nenhuma congregação, escrevia com tanta rapidez e facilidade como se alguém as ditasse para ele. Em 6 dias, sem deixar nenhuma de suas práticas de piedade, estavam terminadas. Então aqui tem uma nota dizendo que
escreve as regras de 2 a 7 de dezembro. Então aqui de 1720, né? 2 a 7 de dezembro de 1720. Não é, portanto, de estranhar, como dissemos na introdução desta biografia, que nelas brilhasse o selo de justo discernimento e grande sabedoria. Após referir essas visões em que lhe fora inspirada a forma das constituições, assim fala da paixão de Nosso Senhor, base e coroa do novo Instituto. Então vamos às palavras de São Paulo da Cruz. Ali, meus queridos irmãos, a simples lembrança da sexta-feira é suficiente para causar a morte a quem possui o verdadeiro amor. Não foi, porventura, numa sexta-feira que o meu Deus encarnado sofreu por meu amor, a ponto de molar a vida sobre o infame patíbulo da cruz? Ademais, refleti bem, irmãos meus, o motivo principal por que andamos vestidos de preto, conforme a inspiração particular que recebi de Deus, é trajarmos luto em memória da paixão e morte de Jesus. Não nos esqueçamos, portanto, de tê-lo sempre presente. Que todos os pobres de Jesus se esforcem por ensinar a quantos lhes for possível a piedosa meditação dos sofrimentos de nosso Dulcíssimo Jesus crucificado. Eu, Paulo Francisco, pobre e miserável pecador, o mais indigno dos pobres de Jesus, escrevi estas santas regras na igreja paroquial de São Carlos, em Castellazzo, lugar que me foi designado pelo excelentíssimo reverendíssimo senhor Dom Gattinara, né, eu acho, bispo de Alexandria, no dia em que tomei o santo hábito. Comecei a escrevê-las no dia 2 de dezembro de 1720 e terminei-as ao 7 do mesmo mês. Antes de começar a escrever, recitava matinas e fazia oração mental. Em seguida, revigorado, levantava-me e me punha a escrever. O inimigo infernal não deixou de assaltar-me, sugerindo-me repugnância e suscitando-me dificuldades, mas com auxílio da divina graça, pus mãos à obra. Sabei que ao escrever o fazia com tanta pressa, como se alguém me estivesse a ditar do alto de uma cátedra. Manifesto estas coisas, para que se saiba que tudo o que aqui se acha é particular inspiração de Deus. No entanto, sujeito tudo ao juízo dos meus superiores. Louvado e glorificado seja o Santíssimo Sacramento em todos os altares do mundo. Paulo Francisco, indigno servo dos pobres de Jesus. Então, aqui é o texto que o nosso biógrafo coloca aqui. Estavam escritas as regras. Todavia, o santo continuava em seu retiro, alternando penas e alegrias. No dia 26 de dezembro de 1720, enquanto orava diante do Santíssimo Sacramento, ao pensar nos infelizes que não creem na presença real, vieram-lhe à mente os países arrancados do seio da Igreja Católica pela pretendida reforma, particularmente a Inglaterra. Em 29 do mesmo mês, ao meditar a Sagrada Paixão, apresentou-se-lhe à vista a imagem daquele país, cognominado outrora a Ilha dos Santos. Sentia-se atraído de maneira especial a rezar por aquele reino que desejava regar com o próprio sangue. Pediu instantemente a Nosso Senhor que dissipasse as trevas que o envolviam e fizesse nele reflorescer a antiga fé. E continuou a rezar pela Inglaterra durante toda a vida.
Veremos no decurso desta história como esses primeiros pressentimentos tomarão caracteres mais precisos, manifestação com luzes mais vivas. No último dia do recolhimento, 1º de janeiro de 1721, antegozou a felicidade que Deus lhe preparara em recompensa de seu amor a Jesus crucificado. Enquanto tinha no coração o Deus da Eucaristia, e abundantes as lágrimas lhe corriam, sentiu-se intimamente unido à humanidade santíssima do Verbo e, segundo sua expressão, teve altíssimo e sensível conhecimento da divindade, como se a alma se dissolvesse em Deus. Fruiu, abre aspas, maravilhas de doçura e sublimidades superiores a toda a linguagem humana, fecha aspas. Aprovação do bispo. Com a alma radiante e transformada, deixa então a solidão daquela cela e se apressa em apresentar ao prelado as regras do novo instituto. Dom Gattinara, antes de aprová-las, embora nelas reconhecesse as operações do Espírito Santo, julgou nada dever omitir de quanto exige a prudência em assunto de tamanha importância. Quis consultar o grande servo de Deus, Frei Colombano, tão competente em discernir as verdadeiras inspirações do alto. Ordenou, pois, a Paulo que partisse para Gênova, distante de Alexandria, cerca de 60 quilômetros. Tinha que atravessar os Apeninos, então cobertos de neve. Tão escarpados e perigosos eram os caminhos que até os mais audazes e experimentados viajantes tinham dificuldade em conseguir vê-los. Muitos lá ficavam sepultados sob a neve ou precipitados nos abismos pela impetuosidade dos ventos. Fortificado pela obediência, pôs-se Paulo em viagem. Atravessou gelos e neves, descalço e de cabeça descoberta, revestido apenas da túnica, insuficiente para preservá-lo do rigoroso frio. A fim de cumprir quanto antes a vontade do bispo, caminhou dia e noite através dos penhascos e precipícios daquelas horríveis montanhas. Ao frio excessivo, juntava-se o temor dos lobos, que vagavam ao seu derredor. Por defesa, levava apenas o crucifixo no peito. Se de manhã ao nascer do sol experimentava algum alívio, aumentava-se-lhe o temor quando via cair do alto das montanhas enormes blocos de gelo. De repente, assaltam-no ladrões, intimando-o a entregar-lhes todo o dinheiro que porventura possuísse, sob pena de o assassinarem. Paulo lhes diz que nada tem, pedindo, de joelhos, que lhe conserve a vida. Comovidos pelas virtudes do peregrino, consentem que prossiga a viagem sem causar-lhe nenhum mal. Chega finalmente ao cimo da montanha, na noite, para ele memorável, da Epifania, a tiritar de frio, esgotado, quase desfalecido de fome. Deus, porém, jamais abandona aos que nele confiam. O servo de Deus encontrou alguns policiais, a quem pediu de joelhos, como costumava, alguma coisa para comer. À vista daquele jovem faminto, transido de frio e em atitude tão humilde, comoveram-se e lhe deram algum alimento para restaurar as forças. Paulo jamais olvidou esse benefício, conservando sempre especial afeto pelos soldados. Nas missões, prodigalizava-lhes todos os cuidados, costumando dizer que fora por eles socorrido nas maiores necessidades. No decorrer da viagem, não lhe faltavam zombarias e insultos. Em Gênova, teve de suportar amaríssimos sarcasmos. Nada respondia, humilhando-se e confundindo-se no íntimo do coração. Confesso, diria mais tarde, que aquelas zombarias e irrisões me causavam grande bem à alma.
Diante de tantos sofrimentos, teve a imensa satisfação de rever o antigo diretor. Frei Colombano, por sua vez, ficou contentíssimo em abraçar o Filho em Jesus Cristo, revestido do santo hábito da paixão. Qual o parecer do padre Colombano acerca das regras escritas pelo servo de Deus? Nenhum documento possuímos a respeito. Podemos, contudo, afirmar, sem receio de engano, que o santo e sábio religioso, que tanto batalhara para a fundação do Instituto, reconheceu-as como inspiradas pelo Espírito Santo, pois logo após o regresso de Paulo a Alexandria, foram integralmente aprovadas pelo bispo. Como o santo prelado de Alexandria e o sábio diretor Frei Colombano, admiremos também os prodígios da graça, prodígios de graça, de amor e perfeição operados pelo Altíssimo no solitário de São Carlos. Oh, quão depressa chega ao cimo da montanha a alma generosa, completamente abandonada nas mãos de Deus. Qual a causa de tão rápida ascensão? É que Paulo se entregara sem reservas a Jesus crucificado e, esquecendo-se de si, generosa e heroicamente, se abismara e se perdera no seio da vontade de Deus. Estamos apenas nos alicerces do edifício, mas pela solidez da base, ser-nos-á fácil conjecturar qual será seu remate ou coroamento. Não ignoramos o que Nosso Senhor pretende de Paulo da Cruz. Antevemos que será poderoso contra o mundo, contra o inferno e diante de Deus. Levantar-se-á contra o mundo, vencerá o inferno e arrebatará de Deus seu poder e suas graças. Será, numa palavra, apóstolo, na viva reprodução de Nosso Senhor Jesus Cristo, único modelo e eterno ideal. Como Nosso Senhor, a voz do Eterno Pai deixava o deserto após o retiro de 40 dias para dar princípio à vida apostólica. Também Paulo, a voz do bispo, vai inaugurar um apostolado cuja fecundidade não terá limites. Então aqui termina o capítulo, né, que nos narra basicamente como Paulo escreveu, né, as regras, né? Narra o retiro, os êxtases, as experiências elevadíssimas, né, que Paulo teve em praticamente 2 meses da vida, né? Novembro de 1720 a janeiro de 1721, 2 meses, 3 meses da vida dele, cuja intensidade e elevação nós pouco compreendemos, né? Lemos, admiramos, mas pouco compreendemos, né? Então aqui vou começar o capítulo 7, que vai continuar a história, enfim, de Paulo e do Instituto, né? Os Pobres de Jesus. Então, capítulo 7, janeiro a setembro de 1721. Na ermida da Santíssima Trindade. A solidão conservava a alma de Paulo Francisco em contínuo recolhimento. Pequena ermida ao lado de pobre igreja, a 1,5 km de Castellazzo, foi o lugar onde, por determinação do bispo, fixou provisoriamente residência. Ali, segregado do mundo, passou cerca de 15 dias na contemplação e na penitência. Aqui tem uma nota explicativa. Segundo Paulo Sardi, o nosso santo teria ficado 1 mês na ermida da Santíssima Trindade. José Daney
depois de ter lembrado os 40 dias passados em São Carlos, diz que passou alguns na Trindade e foi em seguida para Santo Estevão. A verdade é que nosso Paulo, no dia da Epifania, se achava nos montes de Gênova. E em 25 de janeiro, da ermida da Santíssima Trindade, se transferia para a de Santo Estevão. Tem razão, pois, o nosso autor em dizer que a demora na Santíssima Trindade foi apenas de uns 15 dias. Não são detalhes biográficos de datas, né? Continuando o texto, em relatório inserido no processo de canonização, narra-se que lá lhe apareceram os demônios, em forma de monstruosos animais. Essas aparições renovar-se-ão a miúde. Vamos anunciá-las à medida que se apresentarem, para resumi-las todas em capítulo especial, a fim de não incorrermos em demasiadas repetições. Paulo não recebera de Deus unicamente a incumbência de trabalhar, no silêncio dos desertos, pela própria santificação. Devia ser grande obreiro evangélico, antes mesmo de receber o caráter sacerdotal. Não era inédito na história da Igreja simples religiosos exercerem o apostolado da palavra. Santo Antão e os solitários da Tebaida vinham do Egito a Alexandria para combater os sectários de Ario no arianismo, né? Santo Efrem e São Francisco de Assis, apenas diáconos, anunciavam a palavra divina. O apostolado era um dos pontos capitais das regras aprovadas por Dom Gattinara. O prelado conhecia, portanto, os desígnios de Deus a respeito de Paulo. Não ignorava, outro-sim, o zelo do santo religioso. Para dilatar-lhe o campo de trabalho em proveito das pessoas, transferiu, no dia 25 de janeiro, da ermida da Santíssima Trindade para a de Santo Estevão, mais próxima da cidade, e ordenou-lhe que explicasse o catecismo às crianças na igreja paroquial de São Carlos. Na ermida de Santo Estevão, Paulo achou a nova residência tão conforme aos seus desejos que escreveu uma carta de agradecimento àquele a quem chamava de amado Pai em Jesus Cristo. Dom Gattinara, né? Abre aspas para São Paulo. Apenas direi à vossa excelentíssima reverendíssima que sua caridade me proporcionou nesta solidão verdadeiro paraíso. Muito embora vossa excelência não procure recompensa, certo estou de que a infinita liberalidade de nosso dulcíssimo esposo Jesus lhe concederá e grandemente pelos imensos benefícios que vossa excelência tem prodigalizado e continua prodigalizando a este abismo de iniquidade. Lugar mais conveniente, recolhido e afastado da agitação do mundo, não seria fácil de encontrar, senão no deserto. Espero, cooperando com as santas inspirações de nosso Deus, será nesse ermo que ele irá falar-me ao coração. Fecha aspas para São Paulo. Então, os primeiros companheiros agora, né? Então, Paulo ainda é leigo, né? Então, ele vai reunir, né, os primeiros companheiros. O primeiro a agregar-se a Paulo em sua vida de penitência foi seu irmão João Batista. Aos dois cenobitas juntou-se um jovem chamado Paulo Sardi, cujo recolhimento, espírito de oração e amor ao jejum causavam admiração ao nosso santo, fazendo-o exclamar: que alma santa! Ambos os postulantes desejavam ardentemente vestir o santo hábito. Aquela ermida pode considerar-se como o berço do Instituto Nascente. Ali se plasmavam esses dignos modelos de virtude e perfeição. Possuía apenas pequeno quarto. Os móveis consistiam num crucifixo, numa disciplina pendurada na parede e numa rústica cama com uma colcha remendada. Como não pudesse acomodar-se os três em local tão acanhado,
Paulo Sardi pernoitava na casa dos pais. Quem iria repousar naquele pobre leito? Ambos os irmãos o recusavam, e após longas orações na igreja, descansavam-se sobre o assoalho nu, em uma espécie de cripta, debaixo do altar-mor. Paulo pendurava na parte exterior da ermida pequena cesta com a inscrição: Esmola para os pobres de Jesus. Das ofertas, guardavam apenas um pouco de pão, de que se alimentavam uma vez ao dia, distribuindo o restante aos pobres. Esse escasso e paupérrimo alimento parecia-lhes assaz delicado. Desejavam submeter-se ao mais rigoroso jejum. Eis o que escreve Paulo ao venerando pontífice, dileto diretor de sua alma. Abre aspas, pensei em comer uma só vez cada 2 dias, mas esperarei maior inspiração de Deus. Informá-lo-ei de tudo para que se digne abençoar-me. Fecha aspas. Frequentemente declinava o dia sem que os solitários de Santo Estevão tivessem se alimentado. Certo dia, Lucas Danei foi visitá-los. Encontrou os admiráveis jovens pálidos e tremendo de frio. Perguntou-lhes se haviam comido alguma coisa. Foram obrigados a confessar que até aquela hora nada haviam recebido da caridade pública. Comovido, prometeu enviar-lhes algum alimento. Agradeceram de coração, suplicando-lhe, porém, que deixassem ao cuidado da providência provê-los do necessário. Lucas, com a autoridade de pai, ordenou-lhes que comessem por obediência tudo o que lhes enviassem. Os pobres de Jesus uniram naquele dia à abundante alimentação o mérito do jejum e da obediência. Paulo, quando deixava o retiro, acompanhado sempre de um dos companheiros, andava todo recolhido e de olhos baixos. Apelidaram-no de Anjo da Modéstia. A todos saudava com as palavras: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou parar então aqui, porque o próximo item é longo, que vai terminar o capítulo, inclusive, para que a gente tenha um pouco de tempo para conversar, né? Então aqui nós vimos a fundação do Instituto, né? A escrita das regras e aqui nós estamos vendo os primeiros atraídos, né? pelo Instituto, né? O irmão João Batista, e depois, que vai acompanhá-lo a vida toda, né? E depois um outro, Paulo Sardi, né? Naquela primeira experiência de vivência das regras, né? Então, lembra que então eles só tinham aquelas parcos aposentos, né? Que inclusive ninguém usava os aposentos, dormia-se no chão mesmo. E aquela cesta era a fonte da alimentação, então, sobretudo de Paulo e de João, né? Batista, né? Então, e misturado com tudo isso, né, nós vimos também os êxtases e as comunicações de Deus. Aqui tem uma cena que o nosso biógrafo passa com muita... sem comentar, né? Enfim, muito, né? Que é a cena em que ele vê, não é? Ele vê
Em 8 de novembro de 1720, né, ele vê num êxtase, né, vê o céu aberto, né, e prostrados ante o trono da infinita majestade, ele vê Maria Santíssima, os anjos, os santos, particularmente os fundadores, né? Então, aqui, quem ele deve ter visto, né? Vamos lembrar aqui. São Bento, São Bernardo, São Francisco, São Domingos, Santo Inácio, São Felipe Neri, e por aí vai, né? Os santos, particularmente os fundadores de ordens religiosas, a solicitarem do Senhor o estabelecimento do Instituto da Santíssima Cruz e Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco de Sales, né? Santa Teresa, São João da Cruz, né? Deus ouvira suas preces. Suas preces desse conjunto de justos que já estão no céu, mas Maria Santíssima, né? Então, que beleza que deve ter sido essa visão de São Paulo da Cruz, né? Que visão, né? Essa. Esse coro, né? De almas já na visão beatífica, né? Pedindo a majestade divina, né? A fundação desse instituto, né? E dá bem o caráter não só da santidade de São Paulo, como também da importância que Deus via nesse instituto, né? Na criação desse instituto, né? Essa visão realmente deve ter sido incrível, né? E a elevação da alma de São Paulo da Cruz pode ser aquilatada, né? Por esse conjunto de santos, né? Que estavam no céu rogando a Deus pela criação do Instituto, né? Uma beleza essa visão, né? É pena que não tem um quadro, né? Dessa visão, né? Talvez, eu não sei se tenha, mas possivelmente não tenha um quadro, né? Dessa visão de São Paulo, né? Precisava de um artista aí inspirado para fazê-lo. Então, gostaria agora de ouvir, se houver, a opinião de vocês sobre a leitura de hoje. Ei, professor. Opa! Que ninguém aparece, pareço eu. Isto. Uma assombração, né? Sabe para quem aparece, né? Sabe para quem aparece. Pois é. Eu fiquei, assim, acompanhando esse trechinho aí da redação das regras. Aí eu fiquei pensando que todas essas ordens, elas tinham as regras originais e depois do Vaticano II reescreveram essas regras, emendaram, ou seja lá o que for, né? Coisa parecendo nessa Constituição nossa, cheia de emendas, tão perfeita que ela é, né? E aí eu fico pensando como é que deve estar o texto, uma comparação entre o texto original e o texto pós-conciliar mesmo, né? Isso já essa comparação já seria uma penitência, né, para a gente fazer.
Pois é, já pessoas que tivessem dessem uma olhada nisso, né? Os próprios membros, inclusive, da ordem passionista aí, inclusive a formação desse pessoal mais moderno é tão estranha que eles juram de pé juntos que eles estão no caminho certo, né? É, Quando, na verdade, se eles forem ver o Espírito, à medida que, se eles forem realmente ler a vida, os ensinamentos e as regras do fundador, sem intermediários, né? Porque às vezes eles colocam lá uns intermediários, porque, né, eles pegam trechos selecionados assim a melhor conveniência de quem estiver escrevendo isso, para colocar simplesmente certos trechinhos ali descontextualizados, né, para poder tentar justificar, né, aquele velho ditado, um texto fora de contexto serve de pretexto, é para isso poder mesmo. justificar os modernismos aí e as inovações perniciosas, né? Uhum. Aí eu fico pensando nessa parte. Outra parte que me causou ali, aliás, sempre me causa choque, né? Ele rezando pela Inglaterra a vida inteira, a Ilha dos Santos que virou a Ilha dos Demônios, né? É. Se a gente vai estudar a história, o que esse povo fez, o que os herdeiros deles, né? Os Estados Unidos fazem, fizeram, fazem, ainda hão de fazer, ainda ambos eles, né? E seus descendentes aí de outras possessões, tipo Austrália, Nova Tudo Zelândia, isso é. Canadá, Não, o Canadá, então. Holanda, que É, é quase que o berço, né, de certas heresias ali também, né? é, Vou te contar, professor. é, Não pode. é, Deus vai ter que pesar a mão assim desse pessoal. Não tem é, condições de negócio já está desse. pesando, né? Tá, Já tem. tá leve, viu, professor? Na Tem que ter Inglaterra já negócio. tem 60 e poucas cidades Hum. cujos prefeitos são muçulmanos. Ah, sim. Tem várias. Vai. Isso é verdade. Vamos ver o que vai surgir É, disso aí, né, professor? é, Porque Deus. não É. pode ficar impune um negócio Não, e desse, é né? tão bonita a conversão da Inglaterra, né, com Santo Agostinho de Cantuária, mandado pelo Papa para lá, e uma Pois é, dificuldade de todos, chegar. né? É, é, Os bárbaros saqueando mosteiros lá na Inglaterra, na Irlanda, é, né? Matando, fazendo, acontecendo tudo, até esse povo amansar o um São, pouco de Deus no coração, né? São Patrício, não. É uma coisa impressionante. E depois a derrocada, né? Foi tão impressionante, né? É, Com a eu reforma. menciono São Patrício lá na hora de explicar a Trindade lá para eles, né? Do trevinho. A É um Trevinha. trevo, um Deus, três folhas, três pessoas. É assim que eles usavam. É Não. que, E hoje, dia de São Patrício, é só bebedeira. é isso que eu ia colocar, né? Eles só querem colocar isso, né? A bebedeira, faca, ossinhos de sainha do meio da coxa para cima, Todas verdinhas, né? né? Tudo verdinho, todo mundo fantasiado de verdinha, que lindo, que meio que doce, né? Mas É. e aí, que São Francisco de São Patrício ensinava realmente mesmo? O que Ah, ele era, o que ele fazia, né? é. E, Eu não tenho nenhum contato com os passionistas aqui, né? Temos hum, conhecidos que têm contato lá com a igreja deles lá no Barreiro, né? Me parece. aham, Mas diz que é assim, é lamentável vê-los, né? Assim, imersos no modernismo, né? é. E, Eu já passei, eu trabalhei lá perto há um tempo, mas ali por volta do ano 2000. Mas eles passavam na frente da igreja, eles estavam lá de hábito. Eles usavam hábito. Dizem os conhecidos que hoje isso foi abolido. eu nem Né? sei. Demorou, né? Demorou, né? É o hábito que Nossa Senhora deu, né? É bom, né? É, Que isso aí é um caminho quase que direto para o inferno, né? pois Vai é. abolir um hábito que Nossa Senhora deu para São Paulo da Cruz, né? Aham. Mas enfim, é porque o modernismo ele tem meios irracionais, obviamente, mas de colocar Aham. na cabeça das pessoas certas interpretações, né? Que eles acham que estão Sim. seguindo o espírito de São Paulo da Cruz, né? Ah, sim. Pois é. É, Totalmente fora, né? Só sou o espírito de São Paulo da Cruz, nem quando ele era criança, né? Que a gente já viu que era um menino santo, né? pois é, é como os redentoristas, né? Com Santo Afonso, Uhum. enfim.
Enfim. O senhor falou dos redetoristas aí, eu falei do Menino Santo, me fez lembrar essa São Paulo da Cruz, inclusive. Assim, eu não cheguei a ler nada extenso sobre isso, mas alguma coisa resumida, mas da vida de São Geraldo Uhum. lembrou um pouquinho. São Geraldo é. Eu não consigo achar uma boa biografia de São Geraldo de jeito nenhum. Quando achar, me diga que nós vamos comprar e ler aqui. Já que o garimpeiro morre de livros aqui é o senhor, viu? Não é nada, os últimos tempos eu só estou lendo livros sugeridos, meu cara. Esse, inclusive, foi sugerido pelo Igor. O anterior foi sugerido pela sua digníssima esposa. E por aí vai. Tô aberto às sugestões. Descobrir, né? A gente consegue. Pode mandar para cá. Pode mandar para cá. Mas no mais era só isso, professor. Bom. Essa vida dura aí que levava aí da vergonha a todos nós aqui, os religiosos em especial também. Né? Eu imagino a vergonha que os padres redentoristas têm agora, né, de viver. Que às vezes não tem, né? Mas de viver a vida que eles vivem hoje, enfim, a falta de vergonha, né? O que me impressiona, professor, no intelectual moderno, vamos dizer o seguinte, é o tanto que ele assim, eu tive que dialogar com o pessoal aí relacionado a coisa de serviço, né? Uma coisa impressionante aí com coisa de cartório. Mas aí a gente vê porque esse pessoal supostamente, né, faz concurso até para poder adquirir esses direitos a trabalhar com isso. Como é que o intelectual hoje ele é contraditório, ele é completamente irracional, ele é completamente truculento, arrogante, estúpido, assim, até não poder mais. E essa intelectualidade, entre aspas, né? Como ela é imbecil em qualquer ramo, né? Seja nesse ramo que eu estou dizendo, seja no ramo religioso, inclusive, como é que é completamente cego, né? A pessoa, no próprio discurso dela, contradiz, diz que está certo, né? Aquele negócio, né? O pombo chega no tabuleiro de xadrez, joga as pedras no chão e sai arrulhando que venceu a partida. Então, mesmo nesse ramo aí do clero, dos religiosos, como conseguem ser tão imbecis, assim, de não perceber o óbvio, né? É porque, na verdade, eles têm que ser truculentos, porque a mentira não se impõe sem coerção, né? A verdade se impõe naturalmente, mas a mentira tem que ser imposta por coerção, né? Isso. Então, uma pérola aí, professor, para a gente meditar durante o dia. Gostei, porque é a mais absoluta verdade. Impressionante. E não é argumento que basta, né? Não. Para eles. Não. Não é argumento que basta, não há provas que bastem. A gente fala, expõe toda a argumentação, a pessoa praticamente diz que você está certo, mas aqui tem um pequeno detalhezinho aqui que inclusive é contraditório, mas isso aqui... Não, mas a contradição é ótima para eles. Está dentro da filosofia deles, na metafísica, da gnose que eles... Mas mas eu estou lembrando aqui, Márcio, uma vaga ideia você pode ter da situação dos passionistas hoje, lendo a apresentação desse livro que eu estou lendo. Que a apresentação dele é feita por um padre passionista agora, superior provincial da província da Exaltação da Santa Cruz. Foi feita em 19 de outubro de 2019, essa apresentação. E só para você ter uma ideia, ele tem uma nota de pé de página aqui, na apresentação dele, que, bom, ele cita milhares de vezes o Papa Francisco, mas tem uma nota aqui que é uma coisa impressionante, que ele mistura citações do Papa Francisco, do Khalil Gibran, aquele místico lá libanês, né? E do Dostoiévski, numa mesma nota, sabe? Então, assim, é uma beleza. Eu li por ossos do ofício, né? Porque eu falei, não, eu vou ler, porque... Mas, assim, é uma coisa impressionante, né? Então, ele faz uma interpretação das experiências místicas. É um negócio lamentável, mas para se ter ideia de como é que
esse texto é legal. Para se ver enfim, a Uhum. descida da montanha, né? Que eles fizeram. É a subida do Monte Carmelo, São João da Cruz, e descida da montanha. Descida, às vezes, é secamento, né? E depois entrou numa fenda lá e que tá indo para baixo. Não, tem uns lugares que a gente já subia aí de serra aí, assim. Tem um lugar lá no Caraça, por exemplo, tem uma fenda Isso. dos trechos lá que assim, a gente solta a pedrinha e conta os segundos e pá, lá no fundo. Eles A gente tem ficaram. que saltar por essa fenda. Pois é. O guia ainda fala, olha, geralmente tem muito um sujeito valente que chega aqui e volta para trás. A gente salta, a gente toma distância, dá um salto. Esses caras são tão valentes que eles entraram na fenda e estão vendo se a fenda tem fundo. Tem fundo. Estão testando o fundo. Pois é, olha Não. que desplante, né? Que falta de noção. É. Às vezes um simples campônio aí qualquer é capaz de ter um pouco mais de lógica do que Qualquer camponesa. não é? Tinha outro ponto que eu ia também comentar. Assim, quanto a esses fundadores de congregações aí, o próprio São Paulo da Cruz era leigo, o próprio Santo Inácio era leigo, São Francisco era leigo, tinha vários leigos aí também, né, que Tinha. começaram com seu apostolado e acabaram São Felipe Neri. São Felipe Exato, ele também, né? Começou como catequista até, né? Exatamente, igual São Paulo da Cruz aqui, né? Mandou catequizar os meninos. Só que ele causou um furor danado, né? Porque os bispos e cardeais em Roma ficaram numa inveja danada de São Felipe Neri. Sempre, né? Tem gente lá em cima que parece que não quer que a coisa ande, né? Ele quer simplesmente. É uma coisa que se fala, professor, quem já trabalhou em coisa de igreja, vulgo pastoral de igreja, que tem dois tipos de gente. Tem as pessoas que querem trabalhar, não se importam se o serviço se eles vão aparecer ou não. Se o serviço ande ou não, né? Então, igual o pessoal fala, desse último tipo, o vestibular é muito difícil, né? Mas no primeiro tipo tem vaga demais, tem muito trabalho para ser feito e pouca gente para poder ajudar. E muita gente para trabalhar, né? Então, São Paulo, no tempo de São Paulo, mais ou menos deveria ter mais alguma coisa dessa, né? E ele ocupou aí a parte, né? A parte do serviço. Né? Nossa, e ele não tinha problema com isso, né? Então, não, exatamente. As pessoas que querem ajudar sem serviço não faltam. Faltam pessoas bem intencionadas e com mínimo de organização, de método, porque também não adianta ser uma pessoa bem intencionada e burra, burocrática, que fica tumultuando, travando o trabalho. Essas normalmente tendem a subir na hierarquia do apostolado. Essas chatas, elas tendem a subir. Isso, os que gostam de fogos de artifício, né? Essas coisas assim. Bom, professor, então, por enquanto é só, né? Muito obrigado, meu caro. Muito bom suas observações. Já já apareceu a lapelinha aqui dos 15 minutos. Acabou de aparecer. Opa! O pessoal estão falando aí também, deixa eu ocupar esse tempo. Então, mais alguém tem mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Hoje é dia de festa de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Fátima. E hoje a nossa associação completa 8 anos, né? De vida. Desde 2017, né? Do centenário das aparições de Fátima, 13 de maio, na Cova da Iria. Então, tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz,
rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.